Janela do Céu. Continuamos então a conversar com o nosso irmão Cleider, que no primeiro bloco contava a sua história, a sua vida, tudo que ele passou em todos os momentos, suas dificuldades, até com muita emoção de tudo aquilo que o Senhor fez, né, de todo o sofrimento, mas que é necessário nos nossos momentos de vida para que venhamos buscar a palavra e aceitar o senhorio de Cristo Jesus. Agora eu continuo a conversar como é que foi esse desenvolvimento, né? Primeiramente foi só num grupo familiar, depois ia à igreja, e também gostaria que o irmão compartilhasse, porque o irmão foi curado, né, da doença, a famosa gripe H1N1, né, que teve uma situação bem difícil na sua vida. Amém. Na realidade, como eu compartilhei no primeiro bloco, né, a coisa começou, né, por um quebrantamento, né, e eu queria assim, começou na verdade com a escolha de Deus, né, eu louvo o Senhor por isso, né, porque o Senhor é que nos escolhe, como está lá em João 15, né, 16, e eu glorifico ao Senhor por isso. Aí vem o quebrantamento, para justamente sair da razão, e a gente pela fé começa então a buscar algo sobrenatural, e aí Deus aparece, né? Glória a Deus. E eu vejo assim da importância agora, né, também de comentar para aqueles que passaram por essa situação, também com histórias parecidas, né, de quebrantamento, de sofrimento, de dor, porque muitos com certeza de formas diferentes passaram, irmãos nossos hoje, e que têm hoje uma vida estabilizada por Deus, né? E eu vejo que aí é um grande alerta, que é o alerta que eu dou para mim mesmo, né? E que o Senhor me dá, e é algo que eu oro por isso, para que eu não venha, né, nesse momento me esquecer de quem me ergueu, de quem me tirou do lodo, né? Daquele momento difícil em que naturalmente estava tudo certo e deu tudo errado. Então, assim, eu glorifico ao Senhor pelo discernimento, pela busca, pela pregação do Evangelho do Reino, pela palavra da cruz, né? Porque eu sei que pelo ego eu fui exaltado, só que eu fui exaltado por mim mesmo. E ali é que eu encontrei a grande ruína, né? Foi quando eu achei que eu podia, eu achei que... E aí veio a soberba, veio a arrogância, aquela coisa toda da altivez, eu me acho, né? E daqui a pouco eu acabo gostando daquilo. Mas aquele momento foi por ignorância mesmo, né? E eu tenho orado assim ao Senhor e peço a Deus, né, nesse momento, que abençoe você, meu irmão, minha irmã, tu também, a tua vida, a tua casa, eles amam, porque é o momento de nós, assim, olhar para dentro de nós, né? E como que eu estou hoje, né? Dentro desse processo em que Deus me tirou de um deserto, porque resumindo, eu tive mais 2 anos de deserto, depois em casa com a minha esposa, que não queria saber, e hoje uma irmã que trabalha junto com a gente aí na equipe da TV Menorá, super empenhada, né? Então eu vejo assim que Deus fez uma grande obra ali em mim, né? Porque aqueles 1 ano e meio, 2 anos em que ela achou que era fogo de palha, que eu ia desistir, que era modismo, a questão de Jesus, né? Da salvação, mas eu disse, não, mas isso é sério demais, eu estou falando com Deus, né? Então isso não é uma questão de modismo. Então aquilo, pela perseverança, Deus, né, me quebrou primeiro, né, para poder então tocar nela, e eu creio assim que um dos grandes, né, então fica um alerta para nós aí, né, da questão de a gente olhar para dentro de nós, né, e lembrar de que Deus é que está no controle de tudo, que Ele é misericordioso, mas que a gente não venha assim ensoberbecer, né, dentro desse processo. Bem pelo contrário, eu acho que agora, sabendo, né, de que muitas pessoas estão ainda na ignorância como eu estava em relação à verdade, né, em relação ali, quem crer e for batizado será salvo, eu preciso agora me empenhar mais ainda. Eu preciso me envolver, aí surgiram tantas coisas, né? O programa aquele, o Quintal Vivo, em 2009, lá pela rádio, e tanto envolvimento, os grupos familiares, eu tenho me esforçado incessantemente, e a gente padece, a gente sente, os irmãos têm acompanhado os programas, a própria TV Menorá, né? Mas por que disso tudo, né? É isso que fica registrado aqui, porque na verdade em mim não habita bem algum, né? Eu sou pecador como qualquer justo, como está escrito em Eclesiastes 7, e eu preciso do Senhor, né? Porque é a palavra, né? É a obediência que me purifica,
Então, a cruz que é pregada nesse movimento que o Senhor levantou há 22 anos é que tem me abençoado. Porque ali eu olho para dentro de mim e aí ali o meu ego não é exaltado, bem pelo contrário, ele é destruído. E aí dentro desse processo é que vem a verdadeira bênção. Então realmente nós somos abençoados. Aqueles que aceitam a cruz, né, como uma bênção, recebem bênçãos verdadeiras e sem medidas, né, como diz a palavra. E dentro desse processo, né, dando a sequência aí na pergunta, veio um processo para, né, com certeza, acelerar um operar dentro de mim, né, mas também na minha família, que foi justamente a questão da H1N1, né, da gripe, essa gripe A aí, gripe suína, que foi justamente em 2009, em julho, e viajando de um lado para o outro. E eu me lembro que logo no início do ano, em abril, apareceu que tinha gripe no México, gripe nos Estados Unidos. Eu dizia, não, imagina a gripe do porco. Eu ainda brincava, né? Dizia, imagina, vai chegar aqui no Brasil, né? E naquela época eu morava em Gravataí. E de repente eu fiquei doente, fiquei gripado. E aí daqui a pouco eu estava totalmente debilitado. E quando de um dia para o outro eu estava tossindo sangue. E aí no outro dia eu já estava internado. E no outro dia eu tinha 5% de vida, de chance de viver, né? Então quando o médico disse que eu tinha 95% de chance de morrer, né? Já era 96%, né? Porque a coisa estava afundando mesmo, e naquele momento ali de 4, 5% de chance de viver, né? Claro que para o senhor 0,001 é muito, mas, né, a situação natural era crítica, né? E para aquele intensivista lá da UTI daquele hospital não tinha mais jeito. E aí foi então o momento em que Deus proporcionou, arranjou para que a minha mãe e a minha esposa reunidas ali, né? A minha mãe naquela época também estava no início, num processo de conversão, junto com a minha esposa também, né? Começando a buscar, enfim, já tinham tido algumas experiências, e a minha mãe estava com uma Bíblia já na bolsa, né? Que foi um bom começo, né? Carregaram uma Bíblia. E aí então foi ali que ela pegou aquela Bíblia e abriu em Lucas 6, quando fala que Jesus cura multidões, né? A cura dos enfermos. E esse foi um sinal depois da notícia. E logo em seguida tocou o telefone dizendo então, uma pneumologista, amiga dela de Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, dizendo então que abriu uma vaga, um leito, né, no melhor hospital de Porto Alegre, e que nós estaríamos, né, o plano de saúde estaria cobrindo tudo, e que o que tinha de melhor nós teríamos à disposição. Então o próprio Senhor arranjando, né, todos os recursos possíveis para que aquele processo ocorresse com o que tinha de melhor, né? Deus é maravilhoso. Então algo inédito, porque ninguém ia querer receber um paciente morto, praticamente, né? Teoricamente, tanto é que eu saí de uma UTI, né, da cidade de Gravataí, do hospital, por uma UTI móvel, para depois da UTI móvel chegar lá na CTI, né, do Hospital Moinhos de Vento, em que realmente foi muito bem tratado, né, durante todo o período, né? Foram 3 dias em Gravataí, 30 dias no Moinhos, foram 33 dias no total de hospital. E nesse processo, logo que eu cheguei no Moinhos, a notícia foi que, né, tu tá morrendo, né? E sabe como é que o médico diz, né? Então assim, não tem muito o que fazer, né? O que nós vamos ter que fazer agora é te entubar, né? Que é respiração artificial, porque tu não tá mais conseguindo saturar pelo que tu respira, né, o oxigênio. Então nós vamos ter que ir pro artificial, né? Eu disse, não, então tem alguma outra opção? Não tem. Então vamos fazer. E nesse momento, o que é que tu sentiu? Porque há pouco tinha se convertido, né? Tava num processo, a fé ainda bem aos poucos, né? Iniciando com o Senhor. Qual era a tua sensação, teu sentimento nesse momento de chegar a esse ponto de estar com esse quadro diagnosticado, com essa doença? Como é que foi receber essa notícia para ti? Na realidade é algo impressionante. O que eu quero assim compartilhar é que não é assim tão simples morrer. O que eu quero dizer assim, para quem é
batizado, para quem busca o Senhor, né? Quem é selado pelo sangue do Cordeiro através do batismo, né? Tem muito papel para preencher, né? A burocracia é grande, né? É só realmente com a permissão do Senhor mesmo é que Deus permite alguém, né, ser recolhido, enfim, seja da forma que for, né? Mas naquele momento, né, que eu já estava envolvido com a obra, né, coordenando os grupos lá na cidade de Gravataí, envolvido com a obra mesmo, me alimentando assim de dia e de noite da palavra, né? Nesse processo de ir e voltar, eu ia ouvindo CD e voltava ouvindo CD, né? Os CDs, a TV Menorá, enfim, todos os recursos é fundamental para o nosso crescimento e edificação espiritual. A prece é sua, né? A prece é minha, foi o que eu pensava, né? Eu disse, bom, burro eu não quero ser, né? Eu não me considerava burro. Bom, agora, sábio estava longe de ser, né? E ainda estou. Agora, vamos pelo menos ser inteligente. E aí eu disse, então eu vou meditar de dia e de noite, está lá escrito em Josué 1, né? Josué 1, ser forte e corajoso, antes medita nele, prosperarás, serás bem sucedido, mas medita de dia e de noite, né? Então CD. Bom, mas aí chegou esse momento em que o médico me disse aquilo, né? E naquela época eu já estava assim, ó, eu já não conseguia mais botar os braços para baixo, porque eu não respirava mais. Então eu passava o tempo inteiro com os braços assim, por causa do pulmão, né? E aí a sensação que me deu foi de graça, sabe? Porque não teve um momento assim em que eu me desesperei. Tava com segurança, com fé. Tranquilo, né? Parecia assim que eu tava sedado, mas eu não tava, né? Eu tava assim, pelo Espírito, sabe? O Senhor me deu uma graça inexplicável, assim. Eu fui anestesiado pelo Senhor, eu tive paz por aquela situação. Realmente assim, eu entreguei pro Senhor aquele momento, né? Em nenhum momento eu tive medo de morrer, por incrível que pareça, né? A sensação assim de, eu vou morrer, não, eu não tinha. Eu não sei explicar isso, porque quando a gente prega que o Senhor está no controle, é uma coisa, né? Não, entrega teu caminho, confia nele, no mais ele fará. Não, tá tudo escrito. Mas quando tu passa por uma situação dessa, Deus te dá uma realidade de que ele tá no controle, né? E eu tinha essa certeza, porque eu estava anestesiado. E eu disse, então, se tem que fazer, vamos fazer, né? Qual é o próximo passo? E é sério isso, é impressionante, né? Como Deus, assim, anestesia a gente naquele momento, né? Então, a partir dali, começaram, então, os procedimentos, de bota isso, bota aquilo, para poder, então, entrar em coma, né? E ali, então, fui induzido ao coma durante 20 dias, né? E naquele processo ninguém imaginava o que ia acontecer, porque a gripe era nova no Brasil, né? Tinha assim um histórico lá da gripe espanhola de 1800 e pouco, sei lá, algo antigo demais, né? Mas a gripe essa suína, gripe H1N1, gripe A, não tinha histórico, não tinha parâmetro. Então, qualquer coisa podia acontecer, né? O que se descobriu é que a gripe vem e destrói o pulmão. Então meu pulmão ficou praticamente destruído, né? Então uma pessoa, assim como nós sentados aqui agora, usa, sei lá, 3 unidades de oxigênio para respirar, alguma coisa assim, né? E quando tá correndo 5,5, 6, né? Um super atleta, né? E eles estavam colocando para dentro do meu pulmão, para dentro de mim, chegou a ter um pico de 47, né? Só para ter uma ideia, assim, né? Imagina, o normal é 3. Então o que aconteceu nessa história toda, o meu pulmão rasgou. E aí então o que o pulmão é? O pulmão que tem um saco plástico, né? Uma sacola. Ele enche, né? E agora você tá aí ouvindo e você tá respirando. Isso é um milagre de Deus, porque o seu pulmão tá abrindo e fechando e tá tendo uma combustão do oxigênio e que tá lhe dando a oportunidade de continuar vivo, né? Mais um milagre de Deus, né? Então, para quem acha que Deus não existe, isso é um milagre de Deus, né? E aí o meu pulmão, esse saquinho, um saquinho do pulmão rasgou, né? E aí o que aconteceu? O ar, o oxigênio aquele foi para dentro do corpo inteiro, né? Então, na verdade, o meu pulmão virou o meu corpo, né?
o local para onde foi o ar. Claro que o oxigênio passava ali pelo pulmão e absorvia, né? Mas aí fizeram um procedimento, então tiveram que furar aqui, fizeram o pneumotórax, uma cirurgia de urgência, e aí furaram e colocaram mangueiras, né? Tipo uma mangueira de gás, assim, um pouquinho mais fina, né? Depois eu vi. Quando eu acordei, eu tava com uma mangueira dentro de mim, né? De um lado e do outro. E aquilo, eu dizia, o que é isso, né? Enfim, eu vejo assim que Deus, ele opera todas as coisas do jeito dele, né? Da forma que ele quer, mas foi um sono profundo que Deus me colocou, né? E ali, né, realmente eu tive experiências inexplicáveis, né, com o Senhor, inclusive assim, de estar no vale da sombra da morte, né? E eu entendo assim hoje, pela revelação que Deus me deu, que o vale da sombra da morte, ele existe, e ele é o meio do caminho. Ele ali é como se um preâmbulo, é um momento assim, um local em que você fica ali, e ali, né, vem o acusador, né, como se fosse um promotor acusando o réu, né, e tem alguém que é justo. E a sensação que eu tinha era de justiça, e de que aquele juiz de forma alguma se corrompia. É algo que hoje, no mundo natural, a gente se preocupa. Não, mas será que esse júri não está comprado? Será que esse juiz não está comprado? Será que a opinião, a justiça própria dele não vai influenciar? Né? Lá não tinha isso. Era a certeza que eu tinha que o que era certo e ia acontecer. Como está na palavra, né? E eu vejo assim que o acusador reclamando, pedindo a minha alma, me acusava de muitas coisas, né? E eu me defendia com o que eu me lembrava da palavra. E o poder da palavra, a necessidade de nós buscar, de nós ter a palavra, né, impressa no nosso coração, com experiências, né? E aí... Isso sentia numa dimensão espiritual, né? Tava lá deitado, em coma, nada de natural, de matéria, né? Mas esse era um sonho ou uma visão, algo nesse sentido? Tava mais para pesadelo, né? Porque na verdade, assim, eu não sei se você já teve um pesadelo, né? Quanto tempo dura um pesadelo? Meia hora, 1 hora, né? Você teve algum pesadelo? Eu creio, pelo que eu passei, eu fiquei 20 dias tendo pesadelo, né? 20 dias tendo pesadelo. Então, porque um pesadelo acontece na tua vida, aí você acorda, né? E a gente acha tão real aquilo que a gente chega a se tocar. Não, calma, eu tô aqui, né? Tá tudo certo, eu tô na minha casa. Foi só um pesadelo, tá? E aí você vira a página e esquece, né? Só que na realidade ali foram 20 dias de pesadelo. Então, dentro de várias histórias, né? Eu me vi fora do corpo, eu me vi deitado numa maca, sendo tratado. Eu me vi pendurado, como se fosse num quadro, assim, com os braços pendurados, numa moldura de quadro, sentado num banquinho de fralda, né? Como se eu estivesse numa vitrine. E nessa vitrine, assim, tinha uma escadaria, e daqui a pouco, nessa escadaria, veio tipo um homeless, assim, alguém da rua, né? Um mendigo, enfim, todo barbudo, sujo, peludo, assim, com blazer sujo, maltrapilho, assim, mal cuidado. E aí apontou pra mim, assim, e começou a rir de mim, né? Eu também hoje entendo, assim, o que significa aquilo. E aí eu só me lembrava, né? Bem-aventurados os mansos e humildes, né? Herdarão a terra. Então, que a herança, então, tá prometida, e que nós vamos herdar a terra se nós perseverarmos e se humilharmos, né, aqui. Porque daí verdadeiramente seremos exaltados, porque o exaltado até aqui, mas é muito mais na esfera espiritual. E eu tive esse discernimento, essa experiência lá, né, de estar nesse coma, vivendo esses momentos que alguns eu me lembro, né, como esse caso de me ver deitado na cama e de ver assim as pessoas, e eu sentia assim uma sensação de frio, e que eu estava atirado, parecia que eu estava assim sendo humilhado mesmo, com uma fralda só e numa cama, numa maca. Aí me via depois nessa situação em que eu estava numa vitrine só de fralda também, e o mendigo apontando e rindo da minha cara, e eu me sentindo mal,
né? Então, teve uma outra situação em que eu fui posto num local, numa casa linda e maravilhosa, né? E aí eu tive provações assim em várias áreas, né? E ali, Deus, daqui a pouco, o cenário que eu tava era isso num cenários, assim, parecia que eu vivia momentos reais, como se eu tivesse ali do nada. E daqui a pouco eu vejo assim, deitado num sofá, num lugar, numa sala enorme, assim, numa casa com o pé direito enorme, assim. Daqui a pouco eu olho assim, a mulher perfeita, né? E aquela mulher perfeita, no bronzeado perfeito, não deu para entender, né? Aí daqui a pouco, e ela me queria, né? E eu naquele pesadelo, né? E eu disse assim, não, mas é muita areia pro meu caminhãozinho, né? Eu desconfiei, né? E eu disse, não, isso não é de Deus. Então assim, eu vejo como Deus nos coloca à prova, né? E isso acontece no nosso dia a dia, que não era da graça também. Mas lá foi intenso a situação, porque Deus não tinha que me avisar alguma coisa em relação, vamos ver se ele vai ser aprovado ou não. Então teve inúmeras situações aí que eu tive que aí eu neguei aquela situação, e aí eu fui assediado, e fui tocado, e foi uma coisa assim horrível, que daí eu consegui sair correndo, mesmo que a sensação que eu tive que foi correndo porta fora e sair, aí pum, acabou aquela cena. E aí foi uma sequência assim, né, de situações, de provações, para ver se eu ia me corromper ou não. E aí eu me recordo em que eu tava assim, que eu não me aguentava mais. Eu não me aguentava mais ser humilhado. Eu não tinha mais recursos. Marcos 16, eu usei 3 vezes nesse processo de defesa, né? Porque eu me lembro que o que me dava uma refrigerada era eu falar alguma coisa assim. Quando eu falava a palavra, eu me lembro que o acusador ficava aqui atrás, assim, saía, né? Atrás do meu lado direito, assim. Eu não vi ninguém, não vi forma nenhuma. Eu só vi algo que eu tava assim na sombra mesmo, e que eu tava ali. O que Deus me mostrou mais nesse processo, assim, essas experiências, né? Foi muitos corpos, assim, em determinado momento, vários corpos, como se fossem bonecos, manequins, assim. E aqueles corpos, eles estavam molhados, tipo, se decompondo, assim. Como se fossem vários bonecos, manequins, empilhados. E aí, daqui a pouco, eu olhei pra esquerda, eu vi aqueles bonecos ali, aqueles suantes decompondo. E daqui a pouco eu olho, né, mais pra frente, assim, da onde eu tava, que era esse meio do caminho ali, né. E eu vejo vários bonequinhos, de longe eu vi, assim, vários bonequinhos, todos com uma brasinha dentro. E aquela brasinha dentro como se fosse transparente. Então, como tinha uma luzinha dentro, era um branco bem fraquinho, assim. Aí deu pra ver que era um formato eu entendi, né? Decodifiquei, né? Como pessoas, né? Uma brasinha, e eu entendi que foram, então, as pessoas que se batizaram e que não cumpriram com o seu propósito. E que já não tinham mais a oportunidade de usar aquele corpo, né? Pra voltar pra Era da Graça. E aí cumprir verdadeiramente com o propósito. Então eu creio que foi uma visão que Deus me deu em relação a trevas exteriores, para aqueles que já são salvos. Porque eu tinha dúvida disso. E eu creio que muitos ouvintes, telespectadores, têm dúvidas. Ah, mas a gente lê lá choro e ranger de dentes, né? Não, você não tá com a vestes auspiciais, não tá aqui como escolhido. Tira, né? Leva para fora, né? E lá haverá choro e ranger de dentes. A gente acha que aquilo... Eu não tinha discernimento disso, eu tinha dúvida disso. E eu creio que daí, então, ali foi mais uma dúvida que Deus, né, me revelou em relação às trevas exteriores que existem, né, aquele período de purificação de 1000 anos, necessários para quem não cumpre com o propósito aqui na Era da Graça. Teve uma vez, irmão, que eu vi o irmão compartilhar sobre isso, que me chamou muito a atenção, que o irmão disse assim, que tu enxergou Jesus como um juiz. E um juiz justo, severo, e que não tinha mais como mudar, reverter aquela situação, né? E que hoje Jesus, ele se mostra e ele se apresenta na nossa vida como um Senhor perdoador, que investe,
né, apacentador, que nós estamos na era da graça para isso, né? A graça é que eu tenho oportunidade, condições de Deus estar trabalhando na minha vida, mas depois não tem mais chance, né? Que Jesus não tinha mais aquela graça, mas só o momento dele decidir e deu. Então, muitas vezes nós precisamos passar por coisas que quebram o nosso orgulho, nosso racional, né? Para que venhamos abrir o nosso entendimento para a verdade do Senhor. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.